O filme Estrelas Além do Tempo, lançado em 2016, narra a história de 3 matemáticas negras, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, que foram extremamente importantes para o sucesso americano na corrida espacial. Essas 3 mulheres trabalhavam na NASA como computadores humanos, e suas contribuições para a agência foram muito importantes para diversos feitos que foram possíveis durante a Guerra Fria. Esse filme ele é baseado em fatos reais, mas querendo ou não, ainda assim é uma obra fictícia, e por conta disso, foi utilizada a liberdade poética para alterar alguns fatos e deixar mais interessante para a trama. Por conta disso, vamos assistir nesse vídeo um pouquinho do que foi a realidade, do que é ficção nessa obra que é tão famosa e tão importante para a representatividade e para contar a história dessas mulheres. No início do filme, nós conhecemos a Katherine Johnson em uma idade ainda bem jovem, criança, e na época ela ia pelo nome Katherine Coleman, que é seu nome de nascença. Ela é apresentada como uma criança prodígio que fazia contas difíceis desde muito nova, de modo que os pais dela receberam uma oferta de uma bolsa no ensino médio para uma escola mais forte da época. De fato, a Katherine era uma menina prodígio desde jovem, de modo que aos 13 anos ela já cursava o ensino médio, concluindo o colegial aos 15, e aos 18 ela se formou na universidade no curso de matemática, e ela teve incentivo de vários professores para seguir trabalhando na área. Mais tarde no filme, acontece uma cena que também ficou muito famosa. Em um dia comum de ida para o trabalho, Dorothy, Mary e Katherine precisam parar à beira de uma estrada porque o carro que elas estavam usando para ir até o laboratório de Langley quebra. Enquanto elas estão ali agindo com os consertos, um policial se aproxima e as aborda. Essa atitude é um motivo de preocupação para o trio, pois elas estavam nos Estados Unidos de 1960 e nessa época as leis de segregação racial ainda estavam muito fortes na Virgínia. Quando o policial para falar com elas, elas mostram as credenciais e mostram que trabalhavam na NASA, esse policial, extremamente patriota e tomado pelo patriotismo, ele resolve as escoltar até o laboratório. Lugar péssimo para as 3 terem problemas com o carro. Não escolhemos o lugar, policial. Ele nos escolheu. Está faltando com respeito? Não, senhor. Vocês 3 têm documentos? Sim, senhor. Sim, senhor. Estamos indo para o trabalho. Em Langley. NASA, senhor. Fazemos muitos cálculos lá. Lançando foguetes no espaço. Vocês 3? Sim, senhor. Sim, policial. NASA? Interessante. Não fazia ideia que contratavam. Há várias mulheres trabalhando no programa espacial. Os malditos russos nos observam agora. Sputniks. Vocês conheceram os astronautas? Mercury 7? É claro que sim. Sim, senhor. Nós trabalhamos com eles o tempo todo. São os melhores que temos, com certeza. É. Um dos nossos tem que ir antes dos comunistas. Com certeza. O país inteiro conta com eles. É verdade. Mas é difícil ir trabalhar com um carro quebrado. Certo, tudo bem. Precisam de um reboque? Não, obrigada, policial. Posso resolver. A chave de fenda. Eu só preciso cuidar da ignição. Ela é boa nisso. Isso, garota. Tudo resolvido. O mínimo que posso fazer é acompanhá-las. Creio que estão atrasadas. Não precisa, senhor. Não queremos Seria incomodar. maravilhoso, policial. Muito obrigada, senhor. Sigam-me! Na realidade, essas 3 mulheres não eram tão próximas assim para além do ambiente de trabalho. A Dorothy foi supervisora da Mary e da Katherine, e essas 2 foram colegas de trabalho, mas a relação delas ficava muito mais restrita ali a esse ambiente mesmo de pesquisa e de estudo. Na realidade, essa cena ela é colocada ali no filme muito para retratar esse patriotismo americano durante a Guerra Fria, né, que extrapolava até mesmo os limites do racismo. Ao longo de toda a trama, a Dorothy exerce atividades de supervisora na área oeste de computação, que era uma área segregada onde as mulheres negras trabalhavam como computadoras humanas. Apesar de exercer todas as funções de uma supervisora, a Dorothy nunca conseguiu atingir esse cargo. E quando ela vai questionar isso, a Vivian Mitchell, que é uma personagem fictícia, que no filme é a gerente da área leste de computação, a Vivian responde para ela: essa é a NASA para você, rápida com foguetes, devagar com avanços.
Na realidade, a Dorothy foi supervisora da NACA entre 1951 e 1958, e ela inclusive foi a primeira supervisora negra da agência. Em 1958, quando a NACA se tornou a NASA, a Dorothy passou a integrar um grupo na divisão de pesquisa de computação, em que ela passou a compor a vanguarda da computação eletrônica na agência. A frustração dela com a ausência de um cargo de supervisão veio nesse período em que ela trabalhava mais voltada para a eletrônica, pois após essa transferência de setor, ela nunca mais conseguiu um cargo de supervisão ou de gerência até sua aposentadoria em 1971. Um dos momentos que leva a um dos clímax do filme é a corrida diária da Catherine até o banheiro. Na época, quando ela foi transferida da área oeste de computação para o laboratório em que ela calculava as trajetórias das espaçonaves dos astronautas que estavam indo ao espaço, toda vez que ela precisava ir até o banheiro, ela precisava sair desse prédio e se deslocar até a área oeste de computação, porque apenas nesse local é que havia um banheiro separado para mulheres negras. Essa corrida diária que ela fazia faz com que o seu supervisor a questione sobre por que ela sumia por mais de 1 hora tantas vezes ao longo do dia. E esse leva a um dos momentos mais marcantes do filme, que é quando a Catherine explode perante a todo o racismo que ela sofria naquela instituição. There's no bathroom for me here. What do you mean there's no bathroom for you here? There is no bathroom. There are no colored bathrooms in this building or any building outside the West Campus, which is half a mile away. Did you know that? I have to walk to Timbuktu just to relieve myself. And I can't use one of the handy bikes. Picture that, Mr. Harrison. My uniform, skirt below my knees, my heels, and a simple string of pearls. Well, I don't own pearls. Lord knows you don't pay colors enough to afford pearls. And I work like a dog, day and night, living off of coffee from a pot none of you want to touch. Na vida real, quem precisava fazer esse caminho todo de deslocamento era Mary Jackson, no período em que ela trabalhou na área leste de computação, porque nesse prédio não havia banheiros separados para mulheres negras e ela precisava se deslocar até a área oeste de computação para poder utilizar o banheiro. A Catherine, na realidade, no período em que ela trabalhou nesse laboratório em que ela calculava as trajetórias das aeronaves, no prédio havia um banheiro próximo ao escritório em que ela trabalhava, que esse banheiro era para mulheres brancas, mas não tinha nenhuma demarcação na porta. Então ela simplesmente entrava e utilizava esse banheiro. Muito tempo depois, quando as pessoas perceberam que ela, uma mulher negra, utilizava o banheiro que era destinado às mulheres brancas, as pessoas questionaram a ela, mas ainda assim ela simplesmente ignorou esses comentários e seguiu utilizando aquele banheiro e ocupando aquele espaço. Na trama, quando a Catherine é transferida para esse departamento que era responsável pelos cálculos que iam levar o homem ao espaço, ela passa a ser supervisionada por Al Harrison. Aquele laboratório, aquele espaço, era ocupado totalmente por homens brancos. Inclusive, o Al era um desses homens brancos. E a Vivian Mitchell, quando leva a Catherine até esse espaço, diz a ela: "Não me faça passar vergonha, eles nunca tiveram uma pessoa de cor aqui." Na realidade, o supervisor dela, o Al Harrison, é simplesmente um personagem fictício. E ele é construído de forma a representar todos os supervisores que a Catherine teve no período em que ela trabalhou na NASA. Inclusive, um desses supervisores que ela teve, ele não gostava de trabalhar com mulheres. Além disso, alguns críticos de cinema dizem que a representação feita de Al Harrison no filme não é muito bem adequada, porque ela parece tentar ser de forma a trazer uma certa redenção no homem branco. Porque em uma outra cena enigmática, que é quando ele quebra a placa que demarcava a segregação nos banheiros femininos, após o episódio em que a Catherine explode, ela é feita de uma forma como se ele fosse um certo salvador daquelas mulheres, o que na realidade isso não aconteceu. Apesar dos pontos de divergência com a realidade, como os que eu citei aqui, o filme Estrelas Além do Tempo, ele é um filme muito importante, principalmente para a representatividade, porque quando ele coloca em foco e conta a história da Katherine Johnson, da Dorothy Vaughan e da Mary Jackson, ele faz com que essas histórias nunca mais sejam esquecidas e reconhece e dá devida importância para essas mulheres e para os feitos que elas fizeram, que foram cruciais para o sucesso da NASA na corrida espacial. Filmes como esse, apesar de terem um pouco da liberdade poética, eles trazem uma representatividade muito importante para as mulheres que queiram ingressar nas áreas de computação, engenharia, ciências e matemática.